O relato a seguir é continuação do vídeo 133/25. Honra não se lava com água. Relato terror. Se você não assistiu o vídeo anterior, volte lá antes de prosseguir para facilitar a compreensão da sequência. Gente querida do Terror Nadina, é conversando que a gente se entende. Conversemos então. E hoje? Hoje conversaremos sobre o quê? Bom, o vídeo vai se concentrar no maior dos segredos da espécie humana, aquele capaz de desafiar até um conclave, no sentido figurado, com a reunião de papas do esoterismo, da psicanálise, da psicologia, enfim, de todas as ciências que estudam a mente humana, a alma do ser humano, o espírito. Pois seria pouco para tentar ousar desvendar os segredos que habitam um corpo bombardeado por tsunamis hormonais e sentimentos complexos, daquele ser único que é capaz de tudo, inclusive gerar uma criança. Seu Romário, eu falo da mulher. Se nem elas conseguem se autodefinir, o que esperar de nós, réis mortais? Mas o relato que agora começa, ele consegue resumir um conflito, um somatório de sentimentos que, eu confesso, mexeram comigo. Mas não vou ficar aqui dando spoiler, não. Peço que, por favor, assistam o relato até o final. Preste atenção nos mínimos detalhes. Não se prenda ao mérito de verdade, mentira, não. Mas partam da premissa, é verdade. E diante do fato de ser verídico, tente responder o como pode, ou entender as mensagens das entrelinhas. Pois é, seu Romário. O senhor sabe, né? O senhor costuma dizer que a vida pronta, que ela é cíclica, e do nada dá uma volta de 360 graus. Lá estava eu, tentando juntar os meus caquinhos, dar continuidade à minha vida, convivendo com um remorso que me moía, tendo certeza que a minha forma de ser, pensar, agir ou até mesmo sentir quis o destino que se tornasse o estopim da destruição de 2 vidas. Para piorar, vidas dos 2 homens que eu mais amei. Foi complicado, foi muito complicado. O primeiro ano, eu apenas existi, eu não vivi. A sorte que eu tinha, minha menina, se não fosse a minha filha, eu não sei o que seria da minha vida, ou qual o destino que eu daria para mim. Enterrar a cara no trabalho também foi uma espécie não de terapia, mas de fuga. Eu não sabia como ou se iria conseguir, mas tinha consciência que não me faltavam razões para continuar. Tudo ia bem. Inclusive, no meio do caminho, naquele mar tortuoso, aquela tempestade, aquele somatório de tsunamis, surgiu um marzinho de cruzeiro. Foi quando eu passeava com minha filha no shopping. Eu conheci Alexandre. Um cara muito bom, gentil. Janaína cruzou com o santo dele de uma forma incrível. Ela não era muito sociável, principalmente para homens estranhos que se aproximavam de mim. Esse encontro casual deu origem a uma amizade e foi aos poucos se tornando mais sério. Eu resisti.
Eu resisti porque eu carregava aquele trauma de trazer azar para a vida dos homens que se aproximassem de mim. Eu não queria mais um para a relação. Mas aos poucos, eu comecei a ceder aos encantos e ao charme de Alexandre. Era algo totalmente diferente do que eu havia vivido. Mas, de alguma maneira, me parecia uma relação mais sólida, mais madura. Talvez pelo fato de ele não ser nenhum menino, na verdade era 9 anos mais velho que eu, também tinha saído de uma relação tumultuada e tentava reconstruir sua vida. Então eu estava em paz. Foi quando estou ali trabalhando, tentando ganhar meus tostões, organizar meu estoque, driblar os credores, dar explicações para os bancos, enfim, aquela vida normal de quem tem uma empresa pequena para tocar, cujo faturamento está sempre ali, com a corda esticada. E eu lembro que eu estava chegando no final do ano, isso, sabe, trazia o tão odiado e temido 13º. Puxa daqui, puxa de lá, joga de aqui, joga de lá. Mas compromissos existem para serem cumpridos. E ano de empresário pequeno, eles existem para serem cumpridos. Mas ali estava eu, quando me avisaram que tinha um senhor querendo falar comigo. Eu digo, senhor? A minha secretária me deu um cartão. Ângelo Novaes. Só o cartão com telefone, sem nenhuma identificação. Aquilo ali já me chamou a atenção. A velha curiosidade feminina. E eu resolvi recebê-lo. Era um homem já dos seus 50 e poucos anos. Um homem forte. Ele era forte. Ele tinha feições bonitas, mas firmes, rudes. Demonstrava ser um homem que não costumava, ou que desacostumou, ou que foi treinado para não sorrir. Aquela figura que é incapaz de passar desapercebida. E aí vem aquele contraste, né, aquele choque, aquela imagem tão, não vou dizer grotesca, mas tão, eu não sei falar, é o que a gente sente. Mas nada tinha a ver com a gentileza dele, com a educação. A minha curiosidade meio que aflorou. O que aquele homem quer comigo? E pior, quem é aquele homem? Ele pediu licença. Autorizei, disse para ele sentar, perguntei se ele queria um cafezinho, uma água, e disse, senhora, eu agradeço, eu sou movido a água e café no meu trabalho. Aí eu pedi algumas amenidades, ele elogiando a aparência, né, da minha loja. Desculpa, eu acho que até agora eu não disse para o senhor qual o meu ramo de atividade. Material de construção. E, como eu falei, fui montado às duras custas pelo meu pai, e quando eu herdei, eu fiz crescer. E eu não parava de crescer. Modéstia à parte, eu sou boa no que faço. Pelo menos no trabalho. Sabe quando a conversa chega num ponto que não tem mais espaço para rodeios? Eu poderia muito bem cortá-lo, porque, poxa, eu acho que ele pensava assim, mas ele não veio aqui para ser elogiado, a me elogiar. Não. De repente eu queria ir direto ao assunto, mas não queria ser rude. E ao mesmo tempo, ficava pensando até onde ele ia chegar, ou qual o caminho que ele ia dar. Foi quando ele soltou a famosa frase, eu sei que a senhora é muito ocupada, eu não quero tomar mais o seu tempo. Mas o assunto que me traz aqui é Marcos Souza Lima. Senhor Romário, Marcão. Eu gelei. Voltou tudo em segundos. Marcão. O pai da minha filha.
o meu marido, o homem que eliminou de forma brutal o grande amor da minha vida e veio à nossa casa disposto a fazer o mesmo comigo, Marcão. Depois de tanto tempo, a presença dele voltou a fazer parte da minha realidade. Eu fiquei sem saber o que dizer. E percebi que Ângelo tinha um certo tato, ele sabia lidar com situações. Foi quando eu me obriguei a perguntar, mas afinal, quem é o senhor? E o que trouxe o senhor até mim para falar do meu ex-marido? Eu acredito que diante da minha pergunta, da minha posição, ele soube qual o ritmo que daria a prosa, o caminho a seguir. E disse: "Ó senhora, desculpe, eu deveria ter me apresentado. Eu sou carcereiro da penitenciária", claro que eu não vou dizer o nome aqui para não ter nenhum tipo de identificação. Foi quando eu perguntei: "O senhor é policial?" Ele, digamos que sim, digamos que não. Se a senhora me permite algum esclarecimento, existem dois tipos de carceragens: a de presídios, a de penitenciárias, e a de distritos policiais. O carcereiro policial, ele tem como objetivo dar guarda às prisões, normalmente temporárias, de delegacias. Não é o meu caso. Eu sou um carcereiro e estou completando 34 anos de profissão. E o que é um carcereiro? Você pode me perguntar. Qual a função? Então eu lhe digo. A nossa função é manter ordem numa panela de pressão. Imagine o que é a união de dezenas, centenas, em alguns casos milhares, de grandes criminosos, de criminosos medianos e até mesmo de um ou outro inocente colocado ali. E ter que transformar aquele ambiente em algo suportável e manter a integridade dos apenados, dos profissionais que trabalham na penitenciária, como também preservar o patrimônio. Então eu acredito que eu não preciso me aprofundar em detalhes, a senhora deve mais ou menos imaginar todo tipo de experiência e situação que eu vivi. E com certeza não caberia ser retratada a realidade fazer parte de enredo de histórias infantis. Eu tive que tomar decisões, eu tive que me impor, eu tive que ceder, eu tive que negociar. Eu tive que ser colega, porque amigo não existe, de apenados. Eu tive que me aproximar mantendo distância, mostrando a alguns que podiam contar comigo, embora não confiassem em mim. É um trabalho de estresse ao máximo. É uma carga horária que destrói o ser humano. Na verdade, quem trabalha nisso precisa do trabalho para manter a sua vida, ao mesmo tempo que agradece diariamente ao sair, ao retornar para casa, por ter sobrevivido. Dona Priscila, eu estou tentando colocar para a senhora uma realidade, tentando mostrar que eu não sou aquela pessoa ideal que eu gostaria de ser, mas eu me tornei alguém que foi obrigado a ser o que é
para continuar respirando. Eu trago alguns orgulhos de nunca ter me corrompido, nunca ter me vendido. Mas ao mesmo tempo, eu vou levar para o túmulo determinadas atitudes que, com certeza, não me orgulho, mas que fui obrigado a tomá-las. Me arrependi profundamente, mas se caso tivesse que repeti-las, não pensaria duas vezes. Senhor Romário, eu ouvi aquele homem falar, mas não conseguia entender exatamente até onde ele queria chegar. O que Marcos, sabe, teria a ver com tudo aquilo. Como eu disse, a minha sala era de uma diretora de um material de construção, não um divã de psicanálise. Deixei que ele continuasse. Porque pelo menos eu percebia que ele não estava andando em círculo, ele estava querendo chegar a um determinado ponto. E buscava palavras, até mesmo para não me chocar. Ou não me obrigar a pedir que ele se retirasse. Então, senhora Priscila, quando o seu marido, eu olhei para ele assim, quando o seu ex-marido caiu na minha mão, eu vou dizer que, honestamente, a primeira semana convivendo com ele, eu tinha certeza que estava diante de algo diferente e que precisaria ter cuidado, porque era impressionante. Mas só tentar entender, eu não sei até aonde vai o seu conhecimento na área que eu atuo. Mas entre os internos, a senhora encontrará todo tipo de psicopata, sociopata, criminoso, ardiloso. Mas existem códigos entre eles. Você só pode acreditar, códigos de honra, que são levados mais a sério do que no mundo aqui fora. E apesar de todos considerarem que são seres abomináveis em todos os sentidos, tem dois tipos de viventes que não conseguem sobreviver nesse mundo. O primeiro é aquele covarde que ataca mulheres e crianças, que não precisa entrar em detalhes sórdidos. Esse ao entrar para a cela que irá se transformar na sua última morada, ele é tratado com todo carinho. Ele recebe aquela lua de mel grupal, onde ele é a única menina. Ele tentava buscar palavras e eu começava a me sentir, sabe? Mas também eu não quero conversar sobre eles, que, com certeza, se não forem protegidos, defendidos de todas as formas, terão uma vida muito curta. Mas pior que eles são os policiais. Ali, seu Romário, eu comecei a entender que aquele homem estava se aproximando do que ele veio falar. E quando o seu ex-marido chegou até a mim, ele trazia escrito na testa. E a senhora pode ter certeza que nenhum novato, nenhum franguinho, nenhum carne nova que atravessa as muralhas chega sem que todos os habitantes do universo que ele está entrando saibam cada detalhe da sua vida pregressa.
E esses dois tipos de elementos, ao chegar, eles já estão bem famosinhos. O seu ex-marido, para piorar, não tinha curso superior. Não tinha direito à cela individual. Mas mesmo que tivesse, de nada adiantaria. Ele teria que ser colocado em pavilhões isolados, onde ficam só as pessoas não gratas. Nem direito a sol no pátio ele teria. Porque não sobreviveria ali meia hora. E aí? Eu teria que colocá-lo num lugar seguro. Mas o único lugar seguro para ele seria do lado de fora dos muros. E sem contar que, devido à superlotação, ele iria para a vala comum, com celas superpovoadas. Ou seja, eu estava recebendo, no final da tarde de uma terça-feira, alguém que certamente não estaria vivo para almoçar na quarta-feira. E para piorar, eu não sei se a senhora soube detalhes do que ocorreu na prisão do Marcos. Eu acredito que não. Mas ele foi condenado não apenas pelo homicídio doloso do senhor Leonardo. Ele pegou alguns anos a mais por ter atacado os policiais que efetuaram a prisão. Ah, senhor Romário, eu lembrei daqueles que eu tinha chamado na minha casa. Nossa! Seria mais alguém para eu carregar remorso? Meu Deus do céu, o que era aquilo? E eu não sabia desse detalhe. Aí eu ainda perguntei, o senhor quer dizer que ele tirou a vida de um... E quando eu fui dizer isso também, eu pensei, mas poxa, ele saiu daqui tão educado, tão solícito com os colegas. Eu pensei, meu Deus, ele se entregou sem resistência para preservar a mim. Mas se ele quisesse o meu mal, e se ele estava disposto a atacar os oficiais, por que ele iria agir dessa forma? Aí veio a grande dúvida. Será que realmente ele foi lá, na minha casa, naquele dia, para me eliminar? Bom, não tinha como saber. Mas Ângelo me disse aquele detalhe para constatar, para que eu soubesse que um dos atacados por Marcão acabou numa cadeira de rodas. Então ele era odiado pelos apenados por ser policial e odiado pela equipe que trabalhava no presídio por ter estragado a vida de outro policial. Eu sou sincero com a senhora. Quando eu recebi o Marcos, eu não nutria nenhum sentimento paternal, nenhum desejo de ajudá-lo por amor ao próximo. Mas eu tinha um trabalho a cumprir. Trabalho esse que, de cara, eu percebi que eu não teria êxito nenhum. Pois é, dona Priscila. Fui eu que dei entrada ao Marco. Fui eu que o levei pelos corredores do pavilhão que ficaria para ser recepcionado de uma forma calorosa pelos seus novos vizinhos. E ele me olhava firme, seco.
E eu vou lhe dizer uma coisa. O primeiro choque que eu tive foi quando eu encarei o Marcos. Parecia que eu não estava diante de um homem normal. E não estou falando de criminosos, a forma de encarar o ódio. Não, isso eu estava acostumado. Eram seres humanos elevados quase à categoria de monstros. Incapazes de, sabe, uma palhazinha de sentimento nos olhos, nada. Mas Marcos, ele não era só gelado. Ele era aterrorizante. E quando nós começamos a andar no corredor, eu olhei para ele e disse: rapaz, sabe que eu sinto muito. Eu não gostaria de estar na sua pele. Mas quando eu abrir aquelas grades, você estará por sua conta. E ninguém poderá ajudá-lo. Eu queria ver se eu tirava dele qualquer reação. Se ele me pedisse algo, uma proteção. Ele olhou para mim. Simplesmente falou: eu espero que me deixem quieto no meu canto. Porque caso se atreverem a atravessar o meu caminho, não serei eu que precisarei de ajuda. Sabe, Ana Priscila? Eu repito, eu já vi todo tipo de reação daqueles debutantes de crimes pequenos que tinham, sabe, ali na sua frente a certeza que virariam aprendizes de bandido, que virariam mulherzinha. Aí ele meio que ficou constrangido, desculpa falar assim. Mas é como funciona. Eu fiquei curiosa. Eu queria tentar entender. Eu digo, mas como assim, como funciona? Ele disse que, pelo menos aonde ele trabalhava, não tinha nada a ver com os filmes românticos que se assistia. O prisioneiro chegar com a sua toalhinha, com o seu sabonete, com a sua roupinha, ter a sua caminha arrumadinha, ele sentar ali, ter 1 ou 2 colegas de cela, no máximo 4. Aí, lógico, chegar, sentar no seu canto e começar toda uma convivência que, lógico, não seria nada fácil, porque eles estavam monstros. Ele teria que se impor. Não, mas antes fosse assim. Na verdade, Marcos seria jogado numa cela que cada espaço tinha dono. E ele teria que conquistar o seu espaço, até mesmo para ficar em pé. Sobraria para ele o lado do boi, o vaso sanitário, que normalmente não é cheiroso. E ele seria empurrado, ele seria alisado, ele receberia tapas, ele ia para um canto, alguém ia dizer, sai que aí é minha área, ele ia para o outro, a mesma coisa. E olha que eu estou falando de quem entrou ali sem a capivara do seu marido. Policial que atacou policial. Então, normalmente, bom, se o cara é jovenzinho, bonitinho, o que acontece? Ele é fraco. Começa a empurrar, começa a bater, mas não assim para machucar, não. Aí, de repente, aparece um outro fortão lá, ó, ninguém bate aqui, eu seguro. Tá comigo. Nossa, imagina um menino assustado. Naquela situação, vê alguém que diz que vai ajudá-lo. Se ele aceitar ajuda, ele está dizendo que virou mulher do seu protetor. E que aí ele vai passar a dormir no canto da pedra. Pedra é como chamam as camas. E que
lavará as roupas do seu marido, cuidará do seu marido. E se tentar reagir, não poderá, porque ele aceitou a proteção. Ele aceitou o pedido de casamento. E se não for a proteção, pode ser receber educadamente: oh, tudo bem, pá, meu nome é fulano, teu é qual, pá, ó, fica tranquilo aqui, olha, tamo junto, ó. Sabe, tem só um sabonete, quer um sabonete? Ó, toma um sabonete, toma uma toalha. Se aceitar, estará colocando uma aliança no dedo. E aí a senhora pode me perguntar: tá, mas o que ele vai fazer? Ele tem que olhar pro cara e dizer assim: qual é a tua proteção, cacete? Qual é que sabonete? Tá me estranhando, porra? E ir pra dentro do cara. Agora imagine um menino que cometeu uma bobagem na vida, mas frágil, encarando um vagabundo de 2 toneladas, cheio de tatuagem, e vai apanhar que nem cachorro. Mas se conseguir sobreviver, ganhará o respeito. E aí ele terá uma chance de viver dignamente. Só que o Marco nem essa chance teria, porque ninguém iria querer um Marco como esposa. Aí eu quis meio que ele é senhora, esposa. Tem alguns casos até que o apenado ele tem um certo know-how, um certo status, tem um certo poder. Então, num presídio superlotado, ele consegue comprar, o preço não é barato, um AP. Um AP é uma cela, imaginou? Uma cela só para ele. E ali, ele põe a sua mulher vestida, com vestidinho, e vai viver sua vidinha de casado. A neura é tão grande. Olha, dona Priscila, eu cheguei a ver receber liberdade e não querer sair para não deixar o seu marido ou a sua mulher. Eu cheguei a ver o homem do casal gritando no meio da madrugada, dizendo que a sua mulher estava sentindo dores porque ela estava grávida, e ser levado para a enfermaria. E os enfermeiros, os médicos de plantão, Deus o livre e guarde que não vivessem a fantasia. Eles examinavam coisa, e no final diziam: não, tá tudo bem, o bebê tá bem, a sua mulher tá bem. É assim. É uma neura, é um inferno. Mas o seu marido não teria direito nem a esse inferno. Ele seria eliminado naquela noite mesmo, mas antes ele passaria por carícias que eu não desejo para o meu pior inimigo. Porque ninguém o protegeria e todo mundo tiraria uma casquinha. Talvez, se a decisão fosse que ele sofresse mais, de repente ele entraria numa cela onde só teriam aidéticos, onde só teriam homens com todo tipo de doença contagiosa. Aí ele teria paz para ser consumido pelos vírus e bactérias. Senhor Romário, eu não falava nada, mas o meu estômago chegava a dar náusea, só em imaginar. Eu ficava imaginando principalmente o cheiro desse lugar, a umidade, cheiro de gente sem banho, mas eu não conseguia entender onde esse homem queria chegar. Foi quando ele repetiu. Ao preparar algo que ele fazia a todos que chegavam novos, mas ao preparar Marcos, ele não demonstrou nenhum tipo de reação que eu pudesse dizer: tremeu, sentiu o golpe, está com medo. Não. Mas também não tinha aquela postura que eu já vi muitas vezes. O cara chega lá por ser grande e forte, ter certeza que ia pegar todo mundo na porrada, ia dar um jeito e acabava de 4. Não. Marcos era diferente. Eu não sabia quem estava na minha frente. Quer dizer melhor, eu não sabia o que estava ali comigo.
Pausa para um pedido, necessária por ser muito importante para o canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, deixe o seu like, comente, compartilhe, clique sino de notificações para receber mais vídeos produzidos por nós. E se achar que merecemos, envie-nos um Pix, QR Code na tela, como também a chave. Você escolhe o caminho. Qualquer quantia será bem-vinda. Importante também é que você lembre de hypar o vídeo. E se desejar se associar à Confraria Nadina, será muito bem-vindo. Seja membro por apenas R$ 4,99. Em troca, nós não temos muito a oferecer, mas já existe uma grade de vídeos extras exclusivos para os membros. E é claro que não podemos deixar de agradecer sempre aqueles que enviam os seus relatos via e-mail, o e-mail que está aqui na tela. São essas experiências o combustível que move a engrenagem. Dado o recado, voltemos ao relato. E desde já deixamos o nosso muito obrigado. Muito obrigado por estar aqui, por ser um Nadina, pois você é a razão do canal existir. Pois bem, dona Priscila, quando eu cheguei no local, eu percebi algo que talvez eu estava a se surpreender, mas estavam todos os apenados dentro da cela e ela estava aberta, ou seja, sem cadeado. Normalmente é o que acontece quando novos hóspedes especiais chegam. Eles escolhem quem irá recepcioná-lo e os escolhidos ficam ali aguardando, cheios de amor para dar. Mas nada, lógico, todos eles temem serem acusados de um crime, mais um, que possa aumentar as suas penas. Então, até a noite chegar, as luzes apagarem, até não ter a presença da vigilância, eles judiam em silêncio. E foi o que eu lhe falei, o pobre coitado tentando um lugar para se acomodar e não conseguia. Marco, quando chegou, estava todo aquele burburinho. Quando eu abri a porteira e ele entrou, dona Priscila, a luz daquela cela, a luz dos corredores, as luzes todas começaram a piscar. Nós olhávamos assim. Ele entrou naquele espaço, encostou na grade, que normalmente não ficaria ali 2 segundos, pois apareceria o dono do lugar. Porque quando ele chegou, estavam todos em pé. Agora imagine, na hora de deitar, que tem que se esticar, aquilo aperta. Ele ali permaneceu e ninguém tomou a iniciativa. Foi estranho. Eu o deixei lá, passei a chave e segui na minha rotina. Claro, começou um desfile de carcereiros para ver o que aconteceria, o que estava acontecendo. Todos na torcida de ver quando é que ia começar o início da pena daquele que ninguém sentia pena. Mas nós conversávamos. Poxa, o que está acontecendo? Os caras estão quietos. Era diferente. Mas é claro que nós sabíamos que quando as luzes apagassem, a coisa ficaria estranha. Mas o mais impressionante, senhor Omar, que na hora do apagar das luzes, as chaves foram desligadas. Ficariam só as do corredor. Mas de repente, a cela onde estava Marco, a luz ligou.
Todo mundo ficou olhando. Foi quando? Olha o nome do sujeito. Foi quando o crocodilo, um homem que parecia uma montanha, 2 metros de altura, gordo, mas aquilo era só músculo, tatuagem, aquilo tinha 200 anos a cumprir. Claro, ficaria só 30 na nossa legislação, mas já tinha cumprido uns 10. Ele era um dos líderes ali. Olha, entre as facções que dominavam o presídio, ele seria o terceiro na hierarquia, respeitado por todos. Bom, razões físicas já seria o suficiente, mas também ele tinha toda a proteção de um exército com ele. Aí abriu tipo um corredor, ele veio do fundo, chegou perto do Marcos, que não se alterou, segundo testemunhas. Encarou e perguntou: e aí, como é que vai ser? Diz que Marcos olhou para ele e simplesmente falou: não me encare nos olhos. Diz que Crocodilo deu uma risada. Como é que é? Não me encare. Claro que ele não foi obedecido. E do nada foi um alvoroço. O Crocodilo começou a gritar, gritar, gritar. Meus olhos estão ardendo, meus olhos. Meus olhos, ele se debatia, as pessoas saíam de perto, com um homem forte daquele ali, se desse uma rabanada num, quebrava no meio, meus olhos, aquela gritaria, ninguém sabia o que está acontecendo, meus olhos. Já vieram carcereiros de todos os lados, o que está acontecendo? Ele se debatia. Nós chegamos, abrimos a porta, aquele baita sujeito que botava a mão assim. Quando chegou na enfermaria, seus olhos estavam queimados. Ninguém acreditou. E dentro da cela, um olhava para o outro, e Marcos em pé. E o mais impressionante, ele estava sem se mexer desde que tinha chegado, e horas tinham passado. Nenhuma pessoa teria esse poder. Foi quando ele começou a andar. Os caras olhavam para ele assim, ele foi no vaso, fez o xixi dele, virou, procurou um canto do outro lado e sentou, com aqueles homens todos olhando para ele. Aí a luz apagou. A luz apagou, dona Priscila. E no dia seguinte, ao amanhecer, estavam todos curiosos para ver o resultado, porque a noite naquela cela foi uma gritaria, foi uma zona. Todo mundo se perguntava o que tinha sobrado de Marco. E quando o dia chegou, nós fomos até lá. Marco estava sentado na mesma posição da noite anterior. E todos os membros da cela estavam assim. Eu perguntei para ele, senhor Marcos, como é que é? Desculpa, eu não sei como definir aqui. Estavam todos prontos para saírem dali e para ir para o manicômio. Nós entramos naquela cela, pegamos cada um. Essas eram as reações. Os outros prisioneiros das celas próximas ficaram olhando. Porque todos saíram
Marco chegou para um colega meu e disse: mandem limpar isso aqui, porque eu não vou viver nesse chiqueiro. Agora pense num carcereiro profissional naquela situação, a resposta que daria. Pois bem, foi essa mesmo. Sim, senhor, eu vou providenciar. Limparam aquela cela. E Marco ganhou um apartamento single para ele. Porque ninguém de sã consciência aceitaria passar uma noite ali. E nenhum carcereiro, usando da autoridade que tinha, colocaria uma pessoa ali. Porque sabia que a estaria condenando a um destino triste. Claro que renderam relatórios, reuniões da cúpula, falaram em trazer advogados, terapeutas, alguns até pais de santo, padres, que não tinha como dizer, eu não acredito, pois, poxa, testemunhas é o que não faltava. Mas a questão toda era saber quem era esse Marcos, ou o que era. Muitos que na vizinhança testemunharam o que ocorreu naquela noite falam em urros, falam em sombras, falam em situações totalmente atípicas. Falam que as luzes piscavam e realmente piscavam, era uma coisa, foi um absurdo. E que viam figuras passando. E que viram principalmente a presença de uma figura de um homem. Até detalharam. E o mais impressionante, dona Priscila, esse homem, ele tinha as características do Dr. Leonardo, que foi a vítima fatal de Marcos. Aí que ninguém entendeu nada. Bom, eu até agora não entendo. Por isso que eu estou aqui, tomando o seu tempo, a ver se, por favor, a senhora consegue nos explicar ou nos dar um ponto de partida para que a gente possa entender quem é Marcos e poder conviver com ele. Porque temos certeza que ele está naquela prisão porque deseja estar, porque a hora que ele quiser sair, ele sai. E a gente não sabe como agir. Senhor Romário, do nada me vi envolvida de vários sentimentos. O primeiro foi raiva da minha secretária Adriana, tantos anos comigo, e ter autorizado aquele homem a entrar. O segundo foi raiva de mim, de ter dado tanta trela para aquele sujeito, me deixando levar por uma curiosidade. Sabe quando a gente está acompanhando uma história, espera aquele final maravilhoso e de repente fica no vácuo? Foi o que aconteceu comigo. Quem era aquele homem? O que era aquele homem? Eu não pedi nenhuma identificação, só aquele cartãozinho com um nome e um telefone. Será que ele era carcereiro mesmo? Será que era algum doente? E se fosse carcereiro? Será que o efeito dessa profissão que ele fez questão de, detalhar até com questões sórdidas, que aos poucos, depois que eu me vi livre da curiosidade que tinha tomado conta de mim, eu percebi que eu dei até certa liberdade para comentar sobre questões que não cabiam naquele momento, eu não conhecia aquele sujeito. Quem era aquele homem? Qual a intenção dele de vir me falar sobre o Marcos? Marcos, meu ex-marido, pai da minha filha, tudo bem, mas que eu tinha até restrições. O juiz falou para eu não me aproximar dele, não ir mais, não ir nunca visitá-lo. Que ele era um homem perigoso. Aí me vem esse sujeito falando aquelas coisas todas e eu me deixei levar. Meu Deus, eu tinha que me livrar daquele homem. Aí eu pedi licença para pensar um pouco. Aí peguei o telefone interfone, chamei a Adriana. Aí ela veio, pois não, consiga para mim o cartão do Dr. Alceu, por favor. Aí o homem só ficou me olhando. A Adriana foi, como sempre, muito eficiente, com aquele arquivo dela perfeito. Lógico que ela não entregou o cartão, ela entregou os dados para mim.
Eu disse, aqui, senhor Ângelo. Ele pegou, mas quem é doutor Alceu? Doutor Alceu, ele é o meu advogado. Então, essas respostas que o senhor procura, não sou eu que irei dá-las. Tudo o que ocorreu comigo, desde as questões mais íntimas, eu falei para o doutor Alceu, e vou ligar para ele agora, autorizando-o a contar tudo para o senhor. Eu espero que assim o senhor obtenha as suas respostas. Eu vi os olhos do Ângelo se transformarem. Era outra pessoa, parecia. Ele levantou. Olha, a princípio eu fiquei assustada. Vai que ele estava querendo dar um golpe, de repente eu destruí, qual seria a reação? Ele simplesmente disse, eu só posso lastimar essa sua posição, essa sua decisão. O que estava ao meu alcance eu tentei fazer. Por favor, eu peço que a senhora tome cuidado, porque a sua vida está em risco. Com licença. Saiu. Não esperou nem eu levantar, deixar eu levar, nada. Aí quando ele saiu, eu fui até a mesa de Adriana e digo, pô, Adriana, quantas vezes eu tenho que te dizer para não me trazer, sabe, pessoas que chegam aqui sem agendar e nem falar sobre o que trouxeram elas para que eu não fique curiosa. Eu perdi meu tempo com esse homem. Por favor, toda vez que chegar uma pessoa estranha aqui, peça para deixar nome, endereço, que nós vamos ligar para agendar. A Adriana me olhava assim. Que homem, Priscila? Eu digo, como assim? Esse homem, o Ângelo, que acabou de sair daqui. A Rimarisa, uma moça que cuidava também da parte burocrática, olhou para Adriana, Adriana olhou para Marisa. A senhora quer um cafezinho, dona Priscila? Diz Marisa, toda assustada. Eu disse, o que está acontecendo com vocês? A Adriana, que já tinha mais liberdade comigo, o que está acontecendo contigo, minha amiga? Não teve homem nenhum aqui. Diz, claro que teve. Eu até pedi para você pegar o cartão do Dr. Alceu, você foi lá, me levou. Levei, mas tem na sua mão, você me agradeceu, eu saí, você estava sozinha na sala. Ah, estava sozinha? É. Então tá. Aí dei meia volta, fui naquele lugar que todo mundo tinha na época, antes da informatização, que tudo era papel, e eu guardava os cartões recebidos no dia, digo, daqui eu vou procurar. Não encontrei cartão nenhum. Definitivamente, Ângelo, ou seja o que for que eu pensei ter visto, nunca esteve ali.